Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os três tesouros, as três joias, Buda, Dharma e Sangha, o ser iluminado, a lei verdadeira e aquelas que vivem, que partilham das mesmas práticas e mesmos princípios e que formam a Sangha, a comunidade de discípulos e discípulas de Shakyamuni Buda. Shakyamuni Buda, o Buda histórico, que viveu há 2.600 anos atrás na Índia. Hoje eu estou aqui com a monja Zenchu Sensei, é minha aluna, foi minha aluna, agora ela é uma professora do Dharma, que foi transmitida por mim no Japão, com a presença e com a orientação da minha superiora, Oyama Shundo Docho Orochi. Nós duas tivemos a bênção de poder conviver com essa grande mestra, e é uma alegria tê-la aqui. Ela, Zenchu Sensei, faz palestras no templo todas as quintas-feiras, às 20 horas, e ela também é responsável por uma atividade que se chama Zazenkai. Você pode explicar um pouquinho o que é o Zazenkai? Sim, primeiro, boa noite para todos. O Zazenkai é uma atividade feita, pensada, realizada especialmente para as pessoas que têm esse pouquinho de curiosidade, escutaram falar sobre Zazen, Zen, budismo. Então, abrimos o nosso templo por umas horas, um dia. Começamos às 10 da manhã e acabamos às 17 horas. Vários períodos de Zazen, curtos, é fácil. Quando a nossa mestra monja Koen-Roshi está em São Paulo, as pessoas muitas vezes ficam surpresas, porque não digo que ela vai fazer a palestra. E ficam tão felizes quando tem essa canja, sentadinhos em Zazen, e começa a voz da mestra a falar. Então tem uma palestra do Dharma, os ensinamentos de Buda, ela lê texto dos livros e o resto do tempo em Zazen. O que é Zazen? Meditação. O que é meditação? Nossa, meditação. Existem muitos tipos de meditação. Essa meditação que a gente tem é muito bonita. E de tão simples, as pessoas às vezes se confundem. Nós sentamos sem nenhum estímulo externo, digamos. Não pensamos em canções, não temos visualizações. Sentamos olhando para a parede. A postura é o princípio e o fim do Zazen. Postura é básica. Postura exterior, postura interior. E sentamos percebendo nossa mente. Simplesmente isso. Parece que é simples, mas só que aquele que experimenta vê esse caminho maravilhoso, né, Sensei? Muito bom. Eu gostei que você falou da postura. No final de semana passado, agora eu tive com o professor Marcos Rojo e com o neto do professor Hermógenes, que se chama Tiago, e o irmão dele, Rafael, e outro irmão também. E nós estivemos juntos fazendo um retiro de yoga, na verdade. E eu falei um pouco nesse retiro, mas foi interessante porque o professor Marcos Rojo, que é um grande professor de yoga aqui de São Paulo, e nós estávamos lá para dar um apoio ao neto do professor Hermógenes, que criou o Instituto Hermógenes do Rio de Janeiro. Hermógenes, um dos pioneiros do yoga no Brasil. E o professor Marcos Rojo, sempre ele fala sobre isso, eu gosto muito. O que é a postura? Não é uma pose, não é uma posição. Alguns de nós gostamos de fazer uma pose, eu fazer uma pose de meditação. Então eu sento para a fotografia, para o vídeo. Ou então eu vou fazer uma posição, apenas a posição, mas ela é vazia de conteúdo. Quando a gente toma uma postura, é quando dentro e fora estão unidos. Quando não há mais separação entre você e o Zazen. Za quer dizer sentar. E Zen, meditação. Nós nem usamos a palavra meditação, porque em português é um verbo transitivo. Você vai meditar sobre o quê? Às vezes alguém briga com uma criança, a criança faz coisa mal feita, você diz assim, vai sentar ali e meditar no que você fez. Isso não é o Zazen. O Zazen não é meditar no que você fez, não é meditar sobre Deus, ou sobre a vida, ou sobre Buda. É você conhecer em grande intimidade a sua própria mente. E quem conhece essa mente é a própria mente. Então é uma coisa muito interessante, é difícil de explicar. É como se você falasse que gosto tem o sal. A menos que você coloque um pouquinho de sal na sua boca, você nunca vai saber. Então eu vou sugerir agora, você que está em casa, e você que está nos vendo aí no Facebook, alguns de vocês estão vendo no Facebook, outros não. Se você não está e você quiser ligar o seu Facebook, você vai nos ver na radiomundial.com.br.
Endireita a coluna vertebral, perceba que está sentado nos isquios, mexe um pouquinho o tronco para encontrar o eixo de equilíbrio, alonga a cervical, que é a parte nobre do corpo, como se encaixasse o crânio nessa cervical. Então você começa a ter uma posição adequada para que você possa entrar numa postura. As mãos nós colocamos a direita embaixo, a esquerda em cima, e os polegares se tocam bem de leve. E o dedo mínimo fica apoiado no seu colo, que você não vai ver agora porque tem a mesa aqui no estúdio. Mas aqui você pousa no seu próprio colo. E aí você vai fazer um exercício respiratório. Nós inspiramos naturalmente pelas narinas, uma pequena pausa, e soltamos pela boca, abrindo a glote. Alguma coisa assim, ó. O mais importante é expirar. Mais importante do que inspirar é expirar, porque você esvazia os pulmões e você pode permitir que mais oxigênio entre, e mais oxigênio entrando, melhor circulação sanguínea, irrigação de todos os vasos e do seu próprio cérebro. Então aprecie, faça um pouquinho, umas 3 vezes você faz essa respiração. Depois você fecha os lábios, põe a língua no céu da boca, só encosta a pontinha da língua no céu da boca e deixa os olhos pousados à sua frente. E observe como está respirando. É muito agradável. E para isso eu convido você que está me ouvindo, que venha fazer um desses Azenkais. A monja Zentio Sensei é responsável por esse Azenkai. Ele acontece um sábado por mês, geralmente o 3º sábado, mas é bom você se certificar. Manda um e-mail para nós, zendobrasil.org. Não. No zendobrasil@gmail.com. Isso. Esse é nosso site, nesse sim. Muito, ainda bem que você veio para me ajudar. Muito bem. E agora, Nilo, como é que estamos aí? Você está acompanhando? Estou acompanhando. O Felipe de Salvador diz que está Sensei Zentiu, ouvindo atento. E a Cozan Silva também manda um gachô para as duas. O Léo agradece as suas palavras, porque ele passou por momentos horríveis de saúde e diz que as suas palavras foram que o ajudaram a ainda estar aqui conosco. Que bom, Léo. Continue aqui conosco, viu? A vida não é fácil, temos todos muitas dificuldades, mas nós sabemos que podemos superar essas dificuldades. E depois da tempestade vem a bonança. Vocês viram o que aconteceu lá em Miami, no sul da Flórida? Agora foi terrível, passou por Cuba, por aquelas ilhas que ficam lá nas Antilhas. Coitadinhos deles, os mais pobres, os mais simples, que têm construções muito básicas, vivem só de turismo. Foi completamente devastado. Mas quando você chega num país como os Estados Unidos, que é um país muito rico, que as construções já são bem sólidas, que já estão acostumados a ter furacões, então teve grandes dificuldades, vai ter que consertar muita coisa, mas as edificações quase todas se mantiveram em pé. E agora, neste momento, está a bonança. A chuva parou nas áreas em que já passou o furacão, agora tem sol e as pessoas estão lá tentando resgatar algumas das coisas que perderam, mas ainda não foram permitidos a voltar às suas casas, que não tem eletricidade, não tem água, e sabe-se lá se gás está vazando, o que está acontecendo. Então ainda tem um trabalho muito grande a ser feito. A mesma coisa na nossa vida. Às vezes acontecem furacões terríveis, coisas que vêm inesperadas e nos derrubam e desmontam tudo aquilo que nós havíamos construído por anos e anos. Mas ele passa. E aí nós temos que refazer. Pode demorar tempo. Então, Léo, força. E não é só você, Léo. Muitas pessoas, como todos nós, precisamos ter essa força de saber, vamos reconstruir, sim. Roshi, a gente deixou algumas questões em aberto de outros programas. Sim. E a gente costuma retomá-las. E aqui são 5 depoimentos aqui. Okay. São 5 intervenções, consultas que abordam mais ou menos o mesmo tema. Então, vamos lá. A Sara, ela pergunta como nos tornarmos terapeutas quando sentimos esse chamado.
O Victor diz que ele sabe que o Zen não é guiado por entidades e espíritos, mas como o Zen budismo lida com entidades? O Cido, todas as pessoas são aptas ao sexto sentido? Ele pergunta. A Maibi pergunta como fazer a invocação de seres iluminados. E a Lúcia, como o Zen vê esta fórmula, essa venda de fórmulas para a prosperidade que está disseminada pelas redes sociais? Puxa vida, são muitas perguntas numa só. Não é assim? Vamos lá, Zen. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Como nos tornamos terapeutas quando sentimos esse chamado? Terapeutas estudam, fazem cursos. Você não é terapeuta porque você apenas sente que pode ser terapeuta. Então, se você quer ser um psicólogo, uma psicanalista, se quer fazer terapias corporais, tudo isso tem aulas e cursos. Por exemplo, a Uma Universidade do Otávio Leal é um lugar onde fazem treinamentos e preparam terapeutas. Então, eu sugiro você que procure, assim como tem a Uma Universidade, lugares como este, para que você possa ter a sua formação. Apenas a intenção e a vocação não são suficientes. A Zenchu Sensei é uma professora de piano também. E eu acho isso muito interessante dela, a experiência que ela teve como em treinamento que teve na Polônia, no Instituto Chopin. E uma das coisas que ela fala, só a vocação apenas não é suficiente, não é isso, Sensei? Como é? Sim, sim. Porque nós confundimos quando conheci muitas pessoas que diziam que tinha muito talento, que gostavam muito da música, mas achavam que isso era suficiente. Vem quando a gente assiste os concertos, recitais, grandes musicistas, não só clássicos, rock também, né? MPB, a gente vê essa é a pontinha do iceberg, são bonitos, tocam bem, grandes orquestras, músicos todos muito, né, afinados, e a gente não vê quanto suor, quanto desespero, quantas dúvidas tiveram que afastar para chegar até esse lugar. Quanto treinamento, né? Isso. E treinamento de coisas básicas, simples. Não é que você chega lá e já vira terapeuta porque sentiu o chamado. Prepare-se para isso. Isso é para você, Sara. Para Victor, nós não somos guiados por entidades? Será que não? Como é que nós lidamos com isso? Será que quando eu falo e quando eu estou aqui falando com você, sou eu que falo? Ou será que são todos esses seres desta linhagem a qual eu me entreguei, a qual eu estudo, e esses ensinamentos passam por mim? Percebe? Tem alguma coisa um pouco diferente, dizer eu faço, não sou eu que faço. É o Dharma de Buda que se manifesta através de mim, mas de novo um Dharma que eu estudei, agora por mais de 35 anos. Então não é que eu tive a vocação e o Espírito apenas baixou em mim, é estudo e é prática incessante. Na verdade, esses seres iluminados, eles vão se aproximar e se manifestar em quem pratica como um ser iluminado. Senão acaba sendo quase que uma fantasia mental. Todas as pessoas são aptas ao sexto sentido. Eu não sei o que você chama de sexto sentido. Todos nós temos consciência. Então vamos falar quais são os nossos sentidos, né? Zenchu Sensei, visão, audição, olfato, paladar, tato e consciência. Todos os seres humanos, todos os seres que têm consciência, todos nós. Isso é uma explicação do próprio Buda. Tem Rupa, Vedana, Sanchana, Sanskara e Vijnana. Vijnana é a consciência. Temos um corpo físico, através do qual temos sensações, percepções, fazemos conexões neurais e temos vários níveis de consciência. Sim, todos nós. Isso é para você, Cido. Como fazer a invocação de seres iluminados? Retorno me abrigo em Buda, retorno me abrigo no Dharma, retorno me abrigo na Sangha. Namu Kanzeon, Namu Kanzeon, Namu Kanzeon. Isso é invocar o Buda da iluminação, a Bodhisattva da iluminação e da compaixão ilimitada. Namu Shakyamuni Buda, invocar Buda. Namu Amida Buda é chamar o Buda Amitabha da luz infinita. Então há inúmeras maneiras de nós nos invocar, mas o Zazen, a prática de meditação sentada, é permitir que a própria iluminação e você se tornem um. Diga, Nilo. É que justamente a Maibi tocou nesse assunto, porque ela diz assim, ó, como falar sobre a invocação de seres iluminados que você está falando, tenho dificuldade de imaginar de onde devo invocá-lo.
da sua boca, do seu corpo, da sua mente. É daí que você invoca. Não tem outro lugar. Você coloca as mãos palma com palma e, se você quiser, repita agora junto comigo. Vamos, Zenchu Sensei. Namu Shakyamuni Buda. Namu Shakyamuni Buda. Namu Kanzeon Bosatsu. Namu Kanzeon Bosatsu. Namu Amida Butsu. Namu Abida Butsu. Namu Jizo Bosatsu. Namu Jizo Bosatsu. Namu Fugen Bosatsu. Namu Fugen Bosatsu. Namu Monjusri Bosatsu. Namu Monjusri Bosatsu. Que todos os Budas e Bodhisattvas estejam com você, Maibi, e que todos aqueles que estão nos ouvindo agora, e seus parentes, amigos e seres relacionados. E Lúcia, que pergunta como que o Zen vê a venda de fórmulas para a prosperidade que está disseminado nas redes sociais. Nós todos queremos ser felizes. Você conhece algum ser que queira ser infeliz? Mesmo aquele que quer ser muito triste, ele está escolhendo a tristeza, está escolhendo porque isso o alegra de alguma forma. A mente humana é tão intrincada que, se não a conhecemos em profundidade, a própria mente ludibria a mente e a pessoa. Então, querer ser feliz, não há nada errado com isso. Que as pessoas queiram prosperidade, que queiram felicidade, que existem pessoas que podem orientar caminhos que podem levar lá. Eu não tenho nada contra, sabe? Mas é importante que a pessoa que esteja ensinando tenha tido a experiência. Porque se a pessoa não teve a experiência, tive um encontro maravilhoso em Curitiba sobre educadores, pessoas que são com formação de professores. Tinha um professor extraordinário que veio de Portugal, que o sobrenome dele é Nova. Foi muito interessante. Como pode ser um bom professor? O bom professor é aquele que gosta de estudar e que pode estimular os seus alunos ao estudo, à pesquisa. Então é importante, se queremos, o que é felicidade? A pergunta é essa. O que é esse estado de nirvana que Buda falava? De tranquilidade, de paz? Não é alegria só de ter coisas passageiras. Elas são boas, é? Não há nada errado contra isso. Mas você pode encontrar o nível mais profundo, que vem através da sabedoria. Não é, gente, Sensei? Ai, sim, senhora. Concordo. Mais alguma coisa? Assim, a Suzana está mandando um boa noite lá de Portugal. Opa, boa noite. E o Otávio Léo está conosco em Brasília. Otávio. Ele está em Brasília, mas está conosco, conectado. Que bom, fico contente. Otávio Léo, meu grande parceiro daqui da Rádio Mundial, da uma universidade de muitos anos que nos conhecemos e temos essa parceria de propósitos comuns. Como fazer que o maior número de seres acorde, desperte, entre no caminho, seja feliz, essa felicidade verdadeira que vem da compreensão clara da realidade, de estar em contato com aquilo que é real e verdadeiro e poder atuar de forma decisiva para fazer transformações pessoais, sociais. Zenchu Sensei. Ai. Zenchu Sensei, posso voltar à questão do Zazen, então? Por favor. Porque o Yakuzan pergunta se a respiração pela boca, Kanki ou Isoku, pode ser recomendado para quem está ansioso, independentemente de estar sentado em Zazen. Ai. Eu acho que primeiro tem que ter consciência da ansiedade. A respiração é muito importante, mas eu acho que não é motivo assim que vai estar andando, dependendo até do lugar. Nós recomendamos essa respiração pela boca, nos esvaziarmos, né? Porque estamos sentados, nos preparando para nos esvaziarmos, para quê? Para perceber quão cheios estamos muitas vezes de pensamentos. Isso. Mas se a gente vai na rua, imagina que coisa mais ridícula, você percebe que está ansioso e começa, além de ansioso, pode ser preso por louco. Então tudo tem um momento, não é? E a Kusan, você está em Porto Alegre nos assistindo, acredito, né? E a Kusan é um médico de família, se eu sei bem, se é ele mesmo que está falando, e ele tem um trabalho muito importante lá em Porto Alegre. E ele trabalha com meditação também, né? Claro que se a pessoa se dá conta que está muito ansiosa, a respiração é uma das coisas mais fáceis de nós percebermos, porque a respiração fica alterada.
ansiedade, angústia, toda a nossa respiração fica modificada, né? Ela fica muito rápida, ela fica pulmonar, ela fica acima. Então, o que a gente recomenda é que você perceber que está com a respiração muito acelerada e muito pulmonar, você fazer uma respiração mais profunda, mais abdominal. Mas, claro que não vai fazer, como eu disse, o sensei, uma cena pública, né, de respiração. Você pode fazer isso com muita sutileza, sentado no ônibus, no metrô e mesmo caminhando. Você fazer que a expiração é mais longa que a inspiração e pode ser feito pelas narinas. Tive a bênção de falar esses dias num podcast que chama Por Falar em Corrida, com o Daniel de Blumenau, que é o nosso super atleta. Ele faz 5 Ironmans, é campeão de 5 Ironmans internacional. Poucas pessoas sabem, porque nós estamos numa situação que não divulgamos as coisas boas. E ele vai fazer 10 Ironman, começando agora, dia 15 de outubro, no México. E ele fala a respiração e o conhecer o seu corpo e a sua mente é que torna possível superar quaisquer obstáculos. E ele diz, não olhe para o obstáculo, olhe para a meta. E a mesma coisa é que eu digo a qualquer um de vocês. Não olhe para a dificuldade e para o obstáculo, olhe para a meta, para o seu objetivo, e verá que ele é mais importante. E você mantendo a respiração tranquila, a coluna erecta, você chega lá. Estamos quase terminando. Mais um minutinho, ok. O Gustavo e a Giza, eu não sei nem se eles sabem um do outro, se conhecem, mas os dois estão em Magé, no Rio de Janeiro, e o Gustavo pede para que você mande uma luz para eles para lá. O Karl Marx, ele pergunta, ele disse que estava em meditação e começou a ouvir uma voz, aí ele olhou e não tinha ninguém. Então, cuidado, né? Eu acho melhor. O nosso fundador, um deles, Keizan Joaquim da Osho, ele dizia que quaisquer dessas, que são alucinações, a gente pode chamar assim, não é loucura não, viu, Carl? É natural, isso pode acontecer. Tem alucinações visuais, tem auditivas, e isso é porque a respiração não está em harmonia com o seu corpo. Voltamos à conversa do Yaku-san, é a respiração. E para vocês dois, eles estão onde, em Magé? Que você Magé, no Rio de Janeiro. Magé, no Rio de Janeiro. Então, Gustavo e a Giza. A luz que a gente manda é essa, que a luz da sabedoria perfeita esteja em vocês, na sua casa, na sua família e de todos os seres. Que possamos todos e todas nos tornarmos o caminho iluminado. Todos os Budas, através do espaço e do tempo, todos os Bodhisattvas, Mahasattvas, Mahaprajna Paramita.